Eu sou o Chief Marcos Bonfim. Ontem eu publiquei um posicionamento, um deputado federal aqui nos Estados Unidos, representante de Geórgia, do 4º Distrito. Ele fez uma petição ao Ministério da Justiça aqui nos Estados Unidos para que ele se posicionasse como é que foi feito essa investigação, o relacionamento com o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, do Brasil, em relação ao processo sobre o Lula. A carta está publicada no meu Face, tanto em inglês como português. Por favor, leiam a carta, ela é muito interessante, é só você puxar até vir a parte de português. Ela é bem clara, ela é bem simples, para que vocês possam entender que a coisa está mudando de figura. As investigações agora vão se aprofundar em relação ao Sérgio Moro e os procuradores-geral do Brasil em relação às investigações, o relacionamento entre os procuradores e o juiz Sérgio Moro e o relacionamento e como foi desenvolvido a participação dos Estados Unidos através do Ministério da Justiça em relação a esse caso. Enfim, já começaram a se mexer e esse deputado é um deputado democrático. Quero ressaltar a vocês podem ver no meu vídeo passado, a irresponsabilidade do nosso presidente Bolsonaro em querer apontar o seu filho para ser embaixador brasileiro aqui nos Estados Unidos, mas na verdade, como cabo eleitoral do presidente, que é uma coisa absurda, um presidente numa nação querer se interferir em outros países para mudar votos ou, vamos dizer, apoiar outros candidatos. Qualquer presidente de qualquer país tem que ficar neutro, porque você não sabe o dia de amanhã. Amanhã, o presidente dos Estados Unidos, se for um democrata, como ficará o Brasil? Hoje, a Câmara dos Deputados Federais aqui nos Estados Unidos já são democratas. Assim que eles conquistarem o Senado, como ficará o Brasil? Onde ficará o cabo eleitoral do Trump, que é o deputado Eduardo Bolsonaro? Aonde ficará o relacionamento entre os Estados Unidos e o Brasil? É uma coisa, cara, é tão lógico, é tão simples de pensar e raciocinar na neutralidade de um país com outro país. Problema dos Estados Unidos é problema dos Estados Unidos, problema da Argentina é problema da Argentina, problema do Brasil é problema do Brasil. Agora, o que eu quero ressaltar mais uma vez é as declarações feitas pelo ministro da Casa Civil, Ortiz, e do presidente Jair Bolsonaro em relação à Europa. Vocês fecharam a porta para a Europa. Povo brasileiro, vocês vão pagar muito caro pelo presidente que nós colocamos lá. Vocês vão pagar muito caro quem está no Brasil. As portas foram fechadas para o Brasil na Europa. Atacar a Noruega, atacar a Alemanha. Vocês não estão atacando dois países, vocês estão atacando a Europa. E as consequências já estão vindo a galope. As Nações Unidas já começaram a se mexer. Bolsonaro, sai das Nações Unidas, como tu falou que não presta para nada. Sai dela, dá peitada nas Nações Unidas, que tu vai ver a consequência. Nós vamos virar uma Venezuela. Está a caminho, graças ao presidente Bolsonaro. Por que a Venezuela está na situação que está? Por causa de sanções em cima de sanções. Brinca com a ONU, brinca com a comunidade europeia, brinca com os Estados Unidos, brinca com a China, brinca com a Rússia, que as consequências virão. Mas infelizmente, nós temos os valentões brasileiros irresponsáveis que estão colocando o Brasil contra o mundo como o Trump colocou os Estados Unidos. E as consequências já estão aparecendo. É isso aí, povo brasileiro. Sinto muito em dizer para vocês podem ir nos meus vídeos atrás
a previsão que eu fazia e que eu falava está acontecendo. É isso aí. Vocês, brasileiros, vão pagar muito caro pelo presidente que vocês têm hoje. Um presidente que cansou de mentir para nós, que em campanha disse uma coisa, hoje está fazendo o contrário do que foi dito em campanha. Um presidente que faz ameaça, que faz acusações levianas, sem provas. É por isso que no Brasil ninguém respeita ninguém. É por isso que no Brasil todo mundo ofende todo mundo. Não há mais respeito, não há mais disciplina, não há mais dignidade. Enfim, as consequências estão aí. Que Deus possa abençoar o Brasil, se puder, né? E olha, se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. E olha, Bolsonaro e esse ministro Ortiz acabaram de fechar as portas para a União Europeia. Que Deus possa abençoar o Brasil.